Fala, visionários do Dupla Visão Podcast. Esse é o nosso episódio de número 4. Eu sou Wesley Rangel e hoje o meu entrevistado é o meu mano, meu irmão, meu amor, David Rangel. Fala, Wesley. Fala, visionários. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio. Dessa vez sou eu, né, cara? Sou eu a vítima do Wesley. Ele tá apontado aqui pra mim. Vamos lá, vamos pra esse bate-bola aí. Vamos lá, galera. Essa ideia aí. Vamos aprender, vamos aprender um pouco aí sobre como se inspirar, como superar e teremos vários insights, várias reflexões poderosas aí. Fiquem de olho, visionários, porque a história desse meu mano aqui eu conheço e é espetacular, viu? Prepare-se, vocês vão se emocionar. E para começar, meu mano, vamos lá. David, para começar, fala um pouco sobre a sua família e as suas origens, cara. Pra galera saber aí. Legal, vamos lá. Bom, eu sou baiano, somos, né? Somos. Nasci em Vitória da Conquista, mas sou de Poções. É que o fato de Poções ser muito pequeno e na época não tinha tanta estrutura... As grávidas eram levadas para Vitória da Conquista, então por esse motivo eu nasci lá. Mas a minha origem mesmo é Poções, Bahia. Minha terrinha amada que eu carrego no meu coração. Alô, Poções! Alô, Poções! Família e amigos. Tamo junto, galera. Minha origem é essa, né? Embora eu tenha passado uma pequena parte da minha vida lá e viajei aos 12 anos para Sergipe, não fiquei muito tempo em Poções, já saí para outro estado, fiquei uns 4 anos em Sergipe, voltei para Poções de novo aos 16, 15 para 16 e aos 17 vim para São Paulo, então fiquei pouco tempo, pode-se dizer, né? Fiquei ali 12, 13 anos em Poções e o resto da minha vida toda fora de lá. Você já tá com mais tempo aqui em São Paulo do que na Bahia? Já, bem mais. A minha origem é essa, né? Minha família, bom, sou filho de Dona Lindinalva e do senhor Wellington Duarte Rangel. Um beijo, linda, e um beijo... Wellington Rangel, o gato mestre. Alô, papito. Alô, papito. Aquele abraço. Um beijo pra minha mãe também. Minha rainha, minha referência aí. Bom, nego, minha origem é essa aí. Minha família, basicamente, né? A estrutura familiar é essa. E a minha família que eu construí. Sou casado com a Ju, né? Juliana, um beijo, amor. Tenho 2 filhas biológicas e tem a Giovana, que também vive com a gente desde os 8 anos de idade, né? Então é meio que adotiva também. 3 meninas. 3 princesas. E Dona Maria, que também vive com a gente. Opa. Que é a minha sogra e é uma mãezona também. Com certeza. Um beijo pra Dona Maria. Eu amo muito ela e... Nossa Senhora, a gente construiu uma relação muito, muito forte, muito íntima, assim, né? Então é isso, minha família base é essa aí. Tem a Lauaninha, né, 17 anos, e a Elozinha tá com 8 anos, minhas pimpolhas. Maravilha, cara, família abençoada, já contado aí um pouco da sua origem, e para iniciar, cara, nós estamos diante aqui de um exímio cantor, compositor, um cara aí que tem mais de 15 anos aí na área de música aí, e eu já quero pegar um gancho aqui nesse sentido, cara. Em que áreas você atuou antes, ou paralelo à música, né? E quando foi o momento da virada de chave para decidir viver de música? Cara, a decisão de viver de música sempre foi um sonho, desde que eu me entendo por gente. Então a música, ela sempre pulsou muito forte dentro de mim. Embora parecia um sonho impossível, cara. Por incrível que pareça. Eu tenho uma percepção de que quando você deseja muito algo, você próprio cria dificuldades que muitas vezes ela não existe. Dúvidas, incertezas. Exatamente. Que acabam atrapalhando a gente, né, cara? Você deixa os medos tomar conta de você. E esse é um bloqueio que
todos nós devemos lutar contra. Então, independente do tamanho do teu sonho, tá? Sonhe grande e acredite. Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá no mesmo. Você gasta a mesma energia. Então, dê a direção ao teu sonho da melhor forma possível. Cara, se você sonha em ter um carro, que seja aquele carro mesmo que você quer. Aquele puta carro, sabe? Se é um sonho de ter uma mansão, queira aquela mansão, sabe? Se você quiser uma escada com ouro no corrimão, cara, sonhe desse jeito, porque, cara, é o mesmo preço do sonho pequeno e do sonho grande, então sonhe grande. E eu quero dizer uma frase, cara, que vai de encontro a isso aí. É melhor a lágrima de uma derrota do que uma batalha não lutada. Então, se você sonha, se arde dentro de você aquilo no seu coração, não fica só sonhando e projetando, mas vai lá e dê o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus abre o caminho para que você possa dar mais passos. E aí sim, só os corajosos serão capazes de chegar a algum lugar. Os medrosos nem vão dar o primeiro passo. Então, visionários, dê o primeiro passo para você poder viver daquilo que você sonha. Exatamente. Então, isso aí, David. Exatamente. Então, a decisão de viver de música sempre foi um objetivo, uma meta, um sonho que eu tinha desde criança, mas que só veio a ser concretizado mesmo depois de muitos anos, quando eu já estava aqui em São Paulo, né? Vamos aí, para ter uma noção de cronológica aí, pode-se dizer que eu comecei a viver de música em 2012. No ano de 2012. Cara, só pra pegar o gancho da onde você está, tem uma pergunta aqui que vai de encontro também. Como foi o início da sua trajetória na música? Você foi sempre cantor solo? Ou já teve outras formações de dupla, banda, projetos e etc, cara? Como foi isso? Que aí já pega o início aí, né? Sim. Cara, eu comecei solo, mas como compositor. Eu sempre gostei de escrever minhas músicas e tal. Só que eu escrevia pra mim, né? Desde moleque, assim. E quando eu vim pra São Paulo, em 2005, final de 2005 pra começo de 2006, eu fui trabalhar de garçom, né? Você até perguntou sobre as atividades que eu fazia antes e tal. Vou aproveitar e já responder as duas junto. Um pouquinho antes. Com quantos anos você fez a sua primeira composição? Tá. Vamos lá. Antes da música, a música sempre foi um sonho. Certo. Mas antes da música, cara, eu trabalhei em borracharia, trabalhei em elétrica, trabalhei em balcão de autopeças com meu tio e meus primos, os parentes na Bahia. Trabalhei na roça, trabalhei colhendo café, plantando feijão, entendeu? Trabalhei também colhendo laranja em Sergipe, né? Tudo que o cenário naquele momento podia proporcionar, cara, você foi pra cima. A parte da agricultura aí eu tive um contato muito forte desde criança, cara. Eu com 6 anos de idade eu ia pra roça, cara. Ia pra roça e trabalhava mesmo, claro, né? Uma criança não... Contribuía, né? Exato. Ajudava lá, né? Não trabalhava igual um adulto, sim, mas, sim. Cara, passava o dia inteiro lá, cara. Eu saía de casa junto com os meus tios lá, tipo 6, 7 horas da manhã, e ia pra roça, a gente plantava capim e tudo, né? Aquela interação e aprendendo muito desde criança. Então eu tive sempre esse contato na parte da agricultura aí, em todas essas partes aí que eu citei. Mas aí trabalhei com borracharia, trabalhei com autopeças, como eu já falei, trabalhei em autoelétrica, trabalhei em lanchonete, né? Fazendo lanches lá no Val Burger, lá em Poções, lá. Bacana. Um tempo. Aí sempre fui empreendedor, então eu tive o meu primeiro negócio ali com 14 para 15 anos. Quando eu voltei para Poções, eu montei uma mini papelaria bem pequenininha, junto com a minha tia, perto do Bem-vindo, o colégio que eu estudava lá quando eu era criança. Bacana. A gente se conheceu lá, inclusive, né? Depois a gente vai contar um pouco sobre essa história aí.
E então, assim, eu sempre fui empreendedor desde criança, sempre trabalhei, sempre tive visão, sempre tive uma vontade de vencer na vida muito grande. Então, antes da música, eu fiz muitas coisas, cara. De garçom, nossa, eu trabalhei de muita coisa mesmo. Fui cobrador de ônibus, nossa, enfim, muita coisa mesmo. Não dá nem pra citar todas aqui. Até chegar na música... teve muitos caminhos aí que você poderia ter seguido de forma diferente. Mas houve um chamado, houve uma identificação, uma vontade. O que te inspirou, cara, a você querer viver de música assim, cara? Não, como eu te falei, eu sempre tive o objetivo de viver de música. As outras coisas que eu fazia era simplesmente porque naquele momento eu não tinha mentalidade suficiente e acreditava que a música era uma coisa muito distante. Era um sonho muito grande para mim, entendeu? Eu não tinha recursos, eu não tinha condições, eu não tinha apoio para isso, entendeu? Então, assim, eu venho de uma... Bom, você conhece minha realidade, mas a galera não conhece. Então, eu venho de uma realidade de família pobre mesmo, cara, sabe? Eu morei sozinho ali com 14 anos de idade, cara, eu cheguei a passar fome mesmo, cara. Sabe? Passar fome não no sentido de passar dias sem comer, mas fazer uma ou duas refeições, uma refeição no dia. Momentos apertados, sabe? ali, né? E também eu sempre fui um cara muito orgulhoso, cara. Hoje menos. Mas eu preferia passar fome do que pedir muitas vezes alguma coisa pra alguém. Até pra um familiar mesmo, entendeu? Então quando eu passava na casa de uma tia, me oferecia alguma coisa, eu aceitava. Mas muitas vezes eu ia direto pra casa, cara, e dormia com fome, bicho. Sabe, por essa personalidade de achar que eu era responsável por mim, que ninguém tinha que fazer nada por mim, era eu e eu mesmo. Então, isso aí é um pouco até de orgulho mesmo, que me atrapalhou em muitos momentos, mas que por outro lado também me trouxe um traço de dignidade muito grande, de lutar pelo que eu sempre quis, sabe? Não depender de ninguém. Cara, diante dessa dificuldade que você está comentando aí, eu lembrei de uma situação que você falou que você morava na roça. Como que você fazia pra poder estudar, cara? Então, tinha escola perto lá na roça ou você tinha que, sei lá... Não, é que assim, a roça era relativamente próxima da cidade, não era tão distante assim. Ah, tá. Né? Então era aí coisa de 4 quilômetros, 4, 5 km. Mas você vinha andando? A pé. Tinha o pessoal que morava por perto lá também, a gente ia junto. Às vezes meu tio ia almoçar na roça quando eu estudava à tarde. Ele ia almoçar na roça e no almoço, quando ele voltava para a loja, a gente voltava com ele também, de carro, né? De carona. Mas para ir embora, geralmente, todas as vezes a gente ia a pé. Eu, minha prima e o pessoal que morava por perto ali, né? Ah, entendi. Mas não era tão longe, não, cara. E também cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, não tinha tanto perigo. Não era tão perigoso como hoje, né? Não. Era muito tranquilo. Tá certo. Galera, vamos só fazer uma pausa breve aí para... passar aí o apoio da Samara, da Yoga Modeladores, e já voltamos. A Yoga Modeladores, São Caetano, é uma loja especializada em cintas modeladoras nas áreas cirúrgica, pós-parto, queimados e linha estética para o dia a dia. Contatos 114224 1496. WhatsApp 11974 730824. Yoga te faz bem. Olá, galera, estamos de volta. E vamos lá, David, para mais uma pergunta aqui. Quais foram os seus maiores desafios como artista e na vida pessoal? E eu também quero saber se você já fez aula de canto ou você é autodidata, cara? Autodidata sempre fui, em tudo, todas as áreas. Mas eu estudo também, estudo bastante, né? Durante muito tempo eu estudei por conta própria, porque eu não tinha recurso para pagar uma aula de canto, para comprar um curso ou alguma coisa do tipo. Mas hoje em dia tudo é muito fácil, né? Hoje em dia tem cursos online com preços acessíveis, né? Então eu já fiz aula de canto com professor particular mesmo durante um bom tempo, mais de um até, inclusive.
E tenho também curso de aula de canto online, que eu faço também. Enfim, esse preparo mais profissional veio depois de muito tempo. Mas a maior parte da minha carreira é autodidata na intuição mesmo e na vocação, né? Foi aprendendo fazendo mesmo, no instinto e na força de vontade. Sei lá, mano. Eu acho que eu já nasci sabendo muita coisa. Caraca, é dom, não. Então é dom, né, cara? Faculdades e potencialidades, né? Tem um amigo meu que usa essas palavras aí, o Nicão, que eu vou falar dele já. Sobre a pergunta que você falou, se eu sempre fui solo e tal. Sim, eu sou solo hoje em dia, mas eu já tive dupla e já tive banda também, não banda profissional, mas aquela banda, juntou a galera juntar a galera e fazer um som aí, a gente já teve, né? Mas assim, profissionalmente mesmo eu tive a dupla com o Nick Muni e David Rangel, foi onde começou a minha trajetória profissionalmente ali, meados de 2007 para 2008, por ali, né? A gente formou a dupla, ficamos por 4 anos mais ou menos, e aí a dupla findou. E um abraço aí pro Nicão, inclusive. Um grande abraço pro meu amigo Nicão, ser humano incrível. E aí eu segui carreira solo e tô solo até hoje. Você perguntou sobre os desafios. Cara, os maiores desafios que eu enfrentei na minha vida até hoje foram os meus traumas e as minhas crenças limitantes. Foram as maiores foram os meus maiores vilões. Desafios internos. Os meus vilões sempre foram invisíveis. Olha só. Por isso eles foram os mais difíceis de vencer. Porque tudo aquilo que eu enxergava claramente, eu sempre fui pra cima e resolvi fácil, sabe? Eu tenho muita facilidade de aprender, não é demagogia, isso quem me conhece sabe. Cara, você me mostra alguma coisa que David, tem esse problema. Cara, em minutos eu consigo enxergar uma solução. Isso é verdade. Tá? Então, assim, isso nunca foi problema pra mim. Mas a questão da mentalidade, inteligência emocional, traumas de infância, todas essas coisas sempre foram monstros gigantescos na minha vida desde criança, desde a minha infância. Então, os maiores desafios que eu encontrei foram emocionais e mentais. Cara, na verdade, a maior luta do ser humano, né, é por evoluir. E evoluir assim, né, cara? Buscar viver de uma forma melhor, com a mentalidade que traga pra gente menos erros na vida. Exatamente. Então, assim, diante disso, eu vejo aí que de fato outras coisas você teve aí mais habilidades assim naturais para lidar e que até o último dia da sua vida você vai estar lutando com isso, mas que dá para ver também que está mais dominado, né? Essa questão interna, você tem evoluído muito, amadurecido muito e é notório ver a sua evolução referente a isso. Então, continue aí nessa luta aí que tá dando certo. Dá para ver. Boa. E galera, vamos fazer mais uma pausa aqui para mostrar o nosso patrocínio aqui do Hércules, energia solar sustentável, energia limpa e que também gera muita economia, hein, galera? Isso aí. Fique ligado. Alô, Hércules, aquele abraço, meu irmão. Com a tecnologia solar, é possível reduzir custos e preservar o meio ambiente, transformando a luz do sol em energia limpa. A Hércules Energia Solar é franqueada da Energy Brasil, em Franco da Rocha, atendendo toda a Grande São Paulo. Somos referência no mercado. Nossa equipe, composta por profissionais certificados, garante a excelência em cada projeto e um retorno seguro para seu investimento. Entre em contato pelo número 1199-685-2056. Hércules, uma força invencível em energia sustentável. Voltando aqui, galera, e vamos lá para mais uma pergunta aqui, para a gente saber um pouquinho mais do David. David, em qual momento, houve algum momento que você pensou em desistir? Por quê? E quais lições ficaram de aprendizado sobre isso, cara? Houve vários momentos que eu pensei em desistir, mas eles só vieram depois que eu comecei
a trilhar uma carreira profissional. Até eu me tornar um profissional da música, encarar como profissão, eu nunca tinha pensado em desistir, até porque eu não tinha começado, né? Na minha cabeça eu entendia que eu era um músico amador, que gostava de tocar violão, mas que, cara, não tinha começado nada na vida. Hoje eu tenho outra percepção disso, outra percepção. Pra mim, eu já sou músico desde a primeira melodia que eu cantei só na boca, assim, sabe? Então você entendeu que é praticamente uma missão, é o que você veio fazer aqui. Exato. É o seu... Músico, cara, ele já nasce com uma predisposição, tá? Artista. Eu acredito muito nisso. Acredito em dom, acredito em vocação. Também penso mas assim. também acredito que é possível desenvolver. Entendeu? Não é só quem nasce com um dom que pode cantar ou que pode tocar alguma coisa. Não é isso. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Vai depender da dedicação, do empenho. Só que quem já nasce com uma predisposição para isso tem mais facilidade. Verdade. Só que se você não tiver disciplina e dedicação, a pessoa que às vezes não tem o dom, ela vai fazer muito melhor do que você e vai chegar muito mais longe que você. Ou seja, pega a visão aí, visionários. Não basta só ter talento, ter dom, ter uma predisposição. Se você não tiver alinhado uma responsabilidade, uma dedicação, nada disso vai valer a pena. Eu já ouvi também dizer que uma pessoa que não tem o dom, mas ela tem disciplina, ela vai muito mais longe do que a pessoa que só tem o dom. Então, assim, literalmente, todos nós precisamos ter alguns alicerces de fatores que vão fazer a gente chegar até lá, valorizando esses conceitos. Não adianta só fazer sem direção. Exato. Né? Então, é isso aí. Então, vamos lá. Eu pensei em desistir várias vezes. É que eu acabei indo, né? Mas assim, eu pensei em desistir várias vezes, sim, depois que eu me tornei profissional. Inclusive, quando eu separei da dupla com o Nick, a minha intenção era desistir. Caramba. Né? Eu falei pra ele, cara, grava minhas músicas aí, minhas composições, toca o barco aí você, porque eu tô fora, não quero fazer mais música e tal. Totalmente frustrado, totalmente perdido. Entrei, aí sim, aí tem a superação que você já perguntou aí, né? Um momento marcante. Entrei numa depressão profunda nesse período aí, que a gente encerrou a dupla ali. Muita coisa na minha vida mudou nesse período. Foi uma das fases mais difíceis que eu passei na vida. E lição, cara. Lição. A lição que ficou pra mim é que a espiritualidade, ela tem que ser o alicerce da vida de qualquer ser humano. Boa. Tá? Eu sempre tive fé. Eu sempre rezei, né? Porque eu sou católico. Hoje não praticante, mas eu fui batizado na igreja católica. Minha família praticamente toda é católica. Então eu fui ensinado a rezar, né? Então eu sempre rezei antes de dormir e tudo mais. Mas eu só entendi o que era espiritualidade quando eu cheguei no fundo do poço. Entendeu? Quando eu me lambuzei na lama, quando eu senti o cheiro e o sabor da derrota mais profunda dentro de mim mesmo, foi que eu entendi o verdadeiro valor da espiritualidade e da presença de Deus na minha vida. Foi preciso eu cair muito, muito forte, tá? Perder para mim mesmo diversas vezes e me perder dentro de mim mesmo diversas vezes para eu encontrar Deus e daí me encontrar. Sensacional, cara. Tem uma palavra que fala, né, que quando você não consegue mais por suas próprias forças, é aonde Deus te carrega em seus braços e mostra que mesmo que você não tenha forças para continuar, é com Deus que você pode se levantar e aí sim retomar a sua vida, a sua consciência e
poder de fato chegar a algum lugar. Porque sem Deus, realmente, não temos forças por si só. Então, precisamos dessa força espiritual, como você falou, sim, porque sozinhos nós não somos nada mesmo. É isso. É isso aí, cara. Show de bola. Galera, só mais uma pausa aqui para a gente falar um pouco do nosso patrocinador master aí, que é o Hangar Burger de Francisco Morato, onde tem um lanche suculento, maravilhoso, que vale a pena você conhecer aí na região de Francisco Morato, viu? Se você não conhece, vai lá que o Ricardo, junto com seus funcionários, vai fazer aquele atendimento especial e vai te servir um hambúrguer como nenhum outro, que não é só comer ali e matar fome, mas você terá uma experiência de sabor. Então, Ricardo, um grande abraço, meu amigo. Alô, Ricardinho, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, tamo juntasso, viu? Se você ainda não conhece o Hangar Burger Bar, precisa vir saborear todas as nossas opções de burgers. Diversas porções pra dividir com todo mundo ou comer sozinho, dependendo da sua fome. E claro, todos os drinks clássicos e autorais que estão incríveis. E se você curte montar o seu hambúrguer e escolher os ingredientes, precisa vir criar a sua combinação favorita. Tudo isso em um ambiente confortável e com som ao vivo perfeito para fazer as suas confraternizações também. Estamos localizados na rua Alcina Jorge Clemes, número 145, no centro de Francisco Morato. E já segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Retomando aí, galera, as perguntas pro David Rangel. Vamos lá, David, quais são, cara, as suas referências na música? E qual estilo musical que você prefere ou você é ecléticozão aí e gosta de tudo um pouco, cara? Cara, minhas referências na música, cara, são os artistas longevos. Opa. Né? Aqueles sólidos. Não é bem sólidos, mas longevos, que conseguiram permanecer durante ao longo dos anos, mantendo a mesma qualidade, essência, se cuidando, mantendo a mesma credibilidade. Boa. Né? Então, assim, tem alguns, né? Eu posso citar Chitãozinho e Chororó, por exemplo, são referências para mim. Com certeza. Né? O saudoso Emílio Santiago, que para mim, sem dúvida nenhuma, tá entre os 3 maiores artistas do Brasil de todos os tempos. Top. Tá? Isso eu tô falando de nacional, artista nacional, né? O próprio Roberto Carlos, né? Sim. É uma lenda viva, a gente não pode... Você pode não gostar do estilo de música, você pode não gostar da voz dele, mas, cara, uma coisa é inegável. O cara não é denominado rei à toa. Cara, olha, entendeu? Eu quero pegar o gancho e fazer um comentário aqui sobre o Roberto Carlos, né? Um dia desse eu estava vendo o programa do Ratinho, e ele fez um comentário que me chamou a atenção e ele falou assim: o Roberto Carlos, quando ele canta, você entende cada palavra que ele pronuncia. Ele recita a música. Então, assim, e outra, né? Ele canta o amor, cara. E ele canta o amor de uma maneira tão maravilhosa, tão tocante, tão, como que eu vou dizer, de uma forma tão leve, que eu particularmente acho sensacional. E a gente vê aí muitos cantores aí fazendo sucesso, mas você tem que se esforçar para poder entender o que ele tá cantando. Agora, o Roberto Carlos, você entende cada palavra, literalmente música e melodia para os ouvidos, cara. Exatamente. Então, quero fazer essa pontuação aí, porque o rei, de fato, não é rei à toa. Exatamente. Cara, eu tenho, assim, vários artistas que eu admiro, que eu modelo, vamos se dizer, né? Precisa também, né? Sim, que, poxa, respeito demais, que sou fã até, né? Eu sempre gostei muito de Renato Russo, sempre gostei muito de Cazuza, Cássia Eller, né? Só gente que já morreu, né? Cara, enfim. Pegando o gancho... Não, mas assim, só pra concluir. Tá. Eu tenho algumas referências no sertanejo. Eu tenho algumas referências no MPB. Djavan, Carolina, Lenine, enfim, vários. E a nível de voz? Adriana Calcanhoto. Uma voz assim, que você fala assim, cara, isso aqui é diferente de tudo. Cara, Emílio Santiago. A voz mais bonita de todos os tempos pra mim. E não é só a voz. É o equilíbrio, velho.
Cara, ouvir Emílio Santiago é você... Beira a perfeição? Fechar os olhos e se sentir bem. Nossa, sensacional. Tá? Tá louco, cara. É porque, assim, sou muito fã, velho. Sabe? Gosto demais mesmo. E acho que se os artistas atuais se preocupassem um pouquinho mais em buscar referências em quem veio antes, a qualidade da música atual seria muito maior. Cara, eu não vou perder a oportunidade de fazer um comentário que vira e mexe na minha vida, eu sinto uma necessidade de ouvir um cara cantar que pra mim, por coincidência, me acalma e me faz bem. Que de fato é o meu mano David Rangel. Pode parecer que eu tô puxando sardinha aqui, mas milhões de vezes eu ligo pra ele e falo: cara, aonde que você está tocando hoje? Porque eu preciso te ouvir. Eu sinto a necessidade. E quando eu te ouço, cara, eu sinto mais ou menos o que você falou aí, cara. Eu sinto uma paz, eu sinto uma leveza, eu sinto coração, eu sinto alma. E eu não estou falando do meu irmão. Eu estou falando do artista David Rangel. Cara, o seu timbre de voz é maravilhoso. Obrigado. E é música para os meus ouvidos de verdade, cara. Então, te ouvir é tão maravilhoso como você falou aí do Emílio Santiago, viu? Quem não ouviu ainda, marca aí um dia aí de ir no show do David aí que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Obrigado, cara. Obrigado. Sobre estilo, que eu não respondi. Estilo musical, cara, eu sou eclético, como você mesmo ressaltou aí. Eu sou eclético e prezo por música boa, cara. O que é música boa? Se é boa ou ruim é algo relativo, certo? Certo. É algo relativo, gosto não se discute. Mas tem alguns princípios que eles são categoricamente obrigados a ser levados em consideração. Boa. Primeiro, letra, né? Sim. Melodia, harmonia e ritmo, né? Tem que ter a junção da base da música, que é isso. Uma música que se preze. Exatamente. Cara, isso é algo agradável. Sim. Isso é algo agradável. Se é algo que é agradável, tem uma letra legal. Às vezes é uma letra cômica. E é agradável. E é agradável. E é agradável. Entendeu? Verdade mesmo. Às vezes é uma letra protestante, mas que passa uma mensagem. Faz sentido. Agora, letras que te colocam no baixo astral, pra mim, é música ruim. Certo. Entendeu? Não tô falando de sentimento, não. Sentimento é uma coisa, baixo astral é outra. O que é baixo astral? Vou explicar. Espiritualmente falando, nós temos um corpo astral, a alma, certo? Certo. A alma, ela está imersa no astral, no plano astral. Quando você está muito feliz, quando você está emocionado positivamente, pensando em alguém que você ama, até que mesmo que você esteja sofrendo por amor, mas que é aquele amor genuíno, você está num nível do astral. Certo. Quando você está pensando em morte, quando você está pensando em traição, quando você está pensando em vingança, quando você está pensando em prostituição... Tudo que te leva ao negativo, cara. Todas essas coisas que eu falei te levam pro baixo astral. Verdade. E é o mais baixo astral. E o baixo astral é o que todo mundo fala, muita gente sem saber, inferno. Quero só pegar aqui uma deixa pra poder... visionários, pega a visão. Cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você tá cantando, com o que você tá dançando. Porque muitas das vezes está sendo ali despejado uma energia que você tá achando que você tá se divertindo, mas na verdade você está se poluindo. Então, filtre, penere ali, aquilo que os seus ouvidos podem ouvir. E, obviamente, quando você for falar, que seja algo bom também, né? David, pegando esse gancho aí, cara, qual que é a sua relação com os seus fãs? Tem alguma história curiosa, uma história inusitada ou engraçada aí com um fã nos seus shows pela vida aí, cara?
Cara, Compartilhe conosco aí. Tem várias, né? 20 anos de estrada quase aí. Imagino. Tem várias histórias. Mas o meu relacionamento com os meus fãs, cara, com a maioria deles é um relacionamento de amizade, de respeito mútuo, né? Posso ver isso aí, Os meus fãs, cara, eu posso dizer que se tornaram meus amigos e muitos amigos se tornaram fãs também. Legal, sabe? Legal. Alguns eu conquistei aí pela internet, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, se der tempo. Através de lives e tudo mais. E a gente não tem um contato muito físico aqui, né? Assim, é digital mesmo, é online. Mas são pessoas tão próximas, cara, sabe? E eu vou falar algo inusitado que aconteceu recentemente. Ou engraçado junto. Engraçado e inusitado. Uhum. Aconteceu recentemente com uma fã que eu conquistei através do TikTok, né? Faço lives no TikTok, no Quai. Eu conheci ela no TikTok. Ela se tornou minha fã. É uma senhora de mais de 60 anos. Que legal. Gente boa demais, super engraçada. Qual que é o nome dela? Manda um alô pra ela aí. Vou falar o nome dela. Super engraçada. Cara, me tira boas risadas, às vezes, na própria live. Eu tô tocando aqui no show, e aí tô transmitindo a live, ela me solta uma pérola ali, eu morro de rir. Tem que ter essas figuras maravilhosas, cara, né? Aconteceu recentemente, por isso que eu vou falar. Uhum. A Duda. Alô, Duda. Opa. Vou, inclusive, fazer esse corte e vou mandar pra você. A Duda, ela me presenteou com uma guitarra, cara. Sério, velho? É. De verdade mesmo? Sim, sim. Eu conheci ela na live e, cara, foi uma surpresa. Ela falou, eu comentei que eu ia tocar em Franco da Rocha. Aham. E ela falou assim, nossa, eu moro em Mariporã, eu vou lá te ver. Próximo ali, né? Eu falei, pô, tá bom, né? Cara, show. Aí vem a história inusitada. Ela chega lá, cara, no show, com uma caixa enorme no braço. Nossa, que carinho, velho. Cara, toda suada, tadinha. Oh. Que ela tava andando, procurando o lugar que eu tava tocando, sabe? O bar. Era um barzinho que eu tava tocando. Aí ela chegou com aquela caixa, cara, pesada, com a guitarra dentro, pra me dar de presente. E com muito amor, né, cara? Cara, com tanto carinho. Nossa. Quando ela me viu, Tô imaginando aqui, cara. Quando ela me viu, cara, ela começou a passar mal. Olha, cara. Começou a chorar, Cara, assim, parecia que ela... Que coisa incrível, né, Pronto, parecia que ela tava diante do Roberto Carlos. Eita! Cara, foi inusitado, porque assim, que nem eu te falei, eu tenho amigos e fãs. Sim. Certo? Só que, por eu ter essa proximidade com eles, não é tão assim, sabe? Não é aquela coisa tão intensa a ponto de eles chorar quando me vê e tal. Cara, poucas vezes na vida eu tive esse contato com um fã que que se emocionou ao me ver como a Duda. Então, assim, tocou, né? Foi algo... Cara, foi uma atmosfera diferente ali. Foi diferente, cara. Nossa, que legal, cara. O pessoal do bar até ficou preocupado com ela, porque ela já é uma senhora e tal. Ficou preocupado com ela. Nossa, a senhora tá bem? Ela, não, tô bem. Tadinha. Aí sentou lá e eu tava tocando, não tinha como eu parar, né? Eu falei, senta aí. Se acalma aí. Aí ela sentou, aí quando eu dei o intervalo, eu sentei com ela lá, dei um abraço nela primeiro, né? Aí ela, falei, tá, mas calma. Ela, mas eu quase morri. A gente começou a dar risada ali junto. Então foi uma história inusitada, assim. A história é linda, cara. De amor, de carinho. Sim, né? sim. Sensacional. E, cara, é uma pessoa guerreira, uma pessoa, sabe, de um coração enorme. Cuida dos irmãos dela aí. Se dedica a vida dela a cuidar dos irmãos. Ela tem irmãos especiais, né? E ela também é especial, tão especial quanto eles, né? Que cuida deles certeza. Aí com todo amor e carinho. E, poxa, ainda teve tempo de dividir esse amor comigo aí. Dudinha, um beijo no seu coração. E a todos os meus fãs, gente, amo vocês, como eu sempre falei. Tem a galera que acompanha a gente nas plataformas de live aí. Eu não esqueço de vocês, não dá pra citar todo mundo, mas um beijo no coração, vocês sabem aí que eu amo muito vocês. Me acompanham já, cara, há 4 anos. Que legal, cara. Toda essa turma aí do digital. E também um beijo pra galera que vai nos meus shows, meus amigos, enfim. Show de bola. Aí, ó, uma história marcante aí. Muito bonita. David, dando uma mudadinha agora referente... Não mudando assim, né? Referente à música, porque certamente você tem projetos
também no meio da música. Mas quais as suas principais atividades? Você pode falar tanto no meio da música como projetos pessoais também, cara. Tá. Cara, meu projeto pessoal é o projeto profissional. Não tem como. Eu sou um cara extremamente ligado ao trabalho. Cara, 24 horas por dia. Eu durmo pensando em trabalho e acordo pensando em trabalho. Sabe? Eu até tenho que cuidar para conseguir conciliar algumas coisas, dar uma atenção para minha família muitas vezes. Porque, pô, sou de Capricórnio, cara. E tá em mim isso daí, entendeu? Mas eu tenho alguns projetos em andamento. Eu tenho meu livro, Cante, Cresça, Conquiste. Opa! Eu tô finalizando ele, vou estar lançando em breve. Vai estar disponível para todo mundo adquirir aí. Eu tenho um projeto chamado Pro Artista, que é um projeto gratuito, que eu tô iniciando também. A gente vai pegar mais firme agora, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que é um projeto que visa compartilhar ideias com outros artistas, um somar na carreira do outro, criar uma comunidade de cantores e artistas para evoluir junto. Essa é a ideia do projeto Pro Artista, entendeu? Dá um norte, né, Exato. Pra quem sonha com isso. E usar bons exemplos para profissionalizar cada vez mais os cantores, entendeu? Maravilha. Essa é a ideia do Pro Artista. E aí, dentro desse projeto, tem alguns cursos e mentorias que eu estou desenvolvendo e vou disponibilizar para quem quiser adquirir. O Pro Artista é gratuito, mas dentro do Pro Artista eu tenho algumas coisas que eu vou compartilhar. Por exemplo, essa experiência de 4 anos aí trabalhando com lives, né? Investi muito em cursos, cara, coloquei muita coisa em prática, descobri muita coisa ali a fórceps mesmo, sabe? Atuando. Então eu criei um curso também especializado em, cara, direto ao ponto. É coisa de 30 minutos, você faz o curso inteiro e sai pronto para fazer live e começar a monetizar a tua carreira no digital e construir uma base de fãs, como eu acabei de citar aqui o caso da Duda. Entendeu? Ou seja, galera, ó, vocês terão aí um profissional com mais de 15 anos aí, vivendo de música, passando toda a sua expertise aí para contribuir aí para você que sonha em viver de música, saber aí os melhores passos. Então, certamente vai valer muito a pena aí vocês adquirirem aí esse produto, esse projeto do David aí, que vai somar muito aí na sua vida, viu? Show de bola. É isso. E assim, nem precisa se preocupar com grana, não. Se você é artista ou você está começando ou quer se tornar um artista, segue o Pro Artista Oficial lá no Instagram. Pro Artista Oficial, tá? Se inscreve no canal aqui também no YouTube, Pro Artista Oficial. Aliás, acho que é só Pro Artista que tá aqui no YouTube. Enfim, no Instagram vocês vão ter todas as informações lá. Mas se inscreve, segue a gente nas redes sociais, que a gente tá começando uma comunidade muito legal, entendeu? E lá vocês vão conhecer os meus produtos. Se vocês tiverem interesse, ok. Se não, pega o conteúdo gratuito, que já é de muito valor também. Show de bola, galera. Mais um instantezinho aí, uma pausa para o nosso apoiador, o grande Ney, da Auto Center Ney. Galera, como no episódio anterior fizemos aí com o Ney, já deu pra vocês verem aí a capacidade, a estrutura que o cara tem, a seriedade que ele tem no seu trabalho, um cara de confiança que vale a pena você levar lá o seu automóvel e você ficar em paz, que você vai ter um orçamento justo e com certeza o seu carro vai estar em ótimas mãos. Um abraço, Ney! Há 19 anos, a Auto Center Ney garante qualidade e confiança. Localizada na Avenida São Paulo, número 324, Jardim Elisa, Francisco Morato, São Paulo. Telefone 119-4744-1834. Voltando aí, galera, as nossas perguntas aí pro nosso David Rangel. Galera, vamos lá. David, você tem um sonho de tocar em outro país, em especial assim, cara? Cara, levar sua música pra fora e tal? Eu tenho vontade, tenho um sonho de viajar o mundo aí, conhecer outros países e tudo. Não sei se pra cantar, cara. Se rolar, ok.
Mas eu tenho vontade de conhecer mesmo, cara, alguns países. Então você pensa mais em explorar a música nacional e a nível internacional você mais viajar mesmo assim? É mais viajar mesmo. Naturalmente, pra onde eu for, a música vai comigo. Mas criar uma carreira internacional, hoje em dia, não é minha pretensão, não. Certo. E agora, mudando um pouquinho para uma parte mais pessoal. Na sua visão, qual a importância da espiritualidade e uma mentalidade forte, tanto na vida profissional como na pessoal, cara? Espiritualidade e mentalidade, qual é a força e importância disso para a tua vida? Não só para minha vida, como para a humanidade. Opa. O equilíbrio entre corpo, alma e espírito é a base para todo ser humano alcançar o sucesso em todas as áreas. Sucesso é você alcançar seus objetivos, mas é também evoluir dia após dia. Entendeu? Então, assim, você ter esse equilíbrio físico, mental e espiritual, ou seja, corpo, alma e espírito, vai te dar tudo que você precisa para alcançar o sucesso em qualquer área que você esteja. Então é fundamental pega a visão, visionários. Você desenvolver a sua mentalidade, só que sem esquecer da espiritualidade. É sempre de cima para baixo. Ou seja, galera, olha só, visionários. Se porventura você está aí se sentindo perdido, as coisas não estão dando certo da forma que você está fazendo, vale a pena você estudar e se dedicar para você ter um alinhamento de mentalidade e espiritualidade junto com Deus. Dessa forma, você terá uma base sólida para você executar aí as suas pretensões aí e dar certo. Então, pega o exemplo aí do David Rangel aí. E pegando esse gancho aqui, David, chegamos no momento visionário do episódio, do programa. É aquela pergunta que faz aí o convidado aí expor o melhor de si para impactar o máximo de vidas possíveis. E eu quero te perguntar, qual ou quem é a sua maior inspiração e qual a melhor mensagem que você pode deixar aí para impactar, fazer refletir aí para a nossa audiência, para o mundo aí, cara? Qual é a mensagem que você quer deixar aí para agregar em todas as vidas possíveis? Eu vou deixar uma frase. Opa. Ame o processo para conquistar o sucesso. Boa. Essa é a frase. A minha maior inspiração foi a minha avó, que é, assim, a pessoa mais incrível que eu conheci na face da Terra. Um ser humano incrível de fato. E que já não está aqui entre nós fisicamente, mas... Saudosa Dona Lita. Dona Joselita Carolina Lemos. Mas ela é eterna. Nossa. E a minha referência e em quem eu me espelho é Jesus Cristo. Porque é o maior, foi o maior e sempre será o maior. É isso. Quer se espelhar em alguém, se espelhe em Jesus Mestre Cristo, porque não existe outro que pode te dar melhores referências do que ele. Simples. Sensacional, assim. David. David, e pra finalizar, por favor, cara, nos dê a honra, o prazer, o deleite de ouvir, cara, uma música tocada aí por você. Compartilhe conosco aí o seu dom, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar a viola aqui. Não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver. Acho que dá pra virar um pouquinho aqui. Galera, não repara não, tá? Eu vou fazer, como eu falei bastante do Emílio, cara, eu toco tudo, tá, galera? Sertanejo, enfim. Mas, como eu falei muito do Emílio, ele gravou essa daqui, ó.
bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Por fim. Que coisa linda, velho. Vocês entenderam, galera? Vocês entenderam quando eu disse que eu sinto necessidade, vira e mexe, de sentar e ouvir esse cara cantar? Valeu. É música para os ouvidos, cara. Sensacional. Obrigado. Parabéns. E faça suas considerações aí. Obrigado, visionários. Obrigado, Wesley. Obrigado, Dupla Visão Podcast. Mais um projeto aí, aliado a todos esses que eu citei, que eu trabalho com muito amor e carinho e dedicação. É o que me move, é o que me motiva. E para mim está sendo um desafio muito prazeroso e muito positivo estar do teu lado, desenvolvendo esse projeto Dupla Visão. Então, muito obrigado aos visionários, muito obrigado a toda a equipe aqui. Obrigado aos nossos apoiadores, né? Aos amigos aí que acreditam muito na gente. E lembre-se, ame o processo para conquistar o sucesso. O sucesso é resultado. Amar o processo te faz merecedor. É isso. Show de bola. Galera, quero agradecer aí a toda a nossa audiência. Continue aí nos acompanhando, nos incentivando, compartilhando. Quero mandar aí também um abraço para os nossos apoiadores, que são muito importantes aí para poder a gente conseguir manter esse sonho que hoje é uma realidade de pé. Exatamente. Viu? Visionários, muito obrigado pela sua audiência, e eu espero que vocês continuem aí nos apoiando para que a gente possa ir muito longe aí e passar muitas reflexões maravilhosas para vocês. E eu quero finalizar com uma mensagem aqui da Bíblia que a minha mãe dedicou em bênção para o nosso podcast. Maravilhoso. Que diz assim, Salmos 1, versículo 3. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto próprio no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo que ele faz prosperará. Essa é a palavra que fortifica o nosso projeto do Dupla Visão Podcast. Amém. E eu quero dizer mais uma vez que é uma honra fazer parte aqui desse projeto tão maravilhoso ao seu lado. E muito obrigado aí por compartilhar sua história incrível, que sempre me inspira e com certeza deve ter inspirado aí muitas vidas. Tamo juntas. Um abraço, galera, e até a próxima. Beijo, turma. Valeu. Valeu, visionários.